Amigo torcedor vascaíno, chegou o dia pelo qual tanta gente esperou com ansiedade. O clima que toma conta da torcida é diferente. Dá para sentir no ar aquela mistura de nervosismo, orgulho e esperança que só aparece quando o Vasco da Gama entra em campo para um jogo que pode mudar a temporada inteira. Hoje é um daqueles dias em que o coração bate mais forte, em que cada lembrança de momentos difíceis fica temporariamente guardada e a cabeça se vira totalmente para a final da Copa do Brasil. Não interessa o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, não interessa o que ficou mal resolvido nas semanas anteriores. Hoje, o foco é apenas um: a luta pelo bicampeonato. Torcedor, vista sua camisa, respire fundo e sinta o peso bom que existe em defender essas cores. É dia de empurrar o time como se cada grito fosse decisivo, como se cada segundo fosse determinante para escrever uma nova história. É verdade que a reta final do Campeonato Brasileiro deixou muita gente abatida, e isso é compreensível. Mas o futebol, para quem ama de verdade, sempre oferece uma chance de virar a página e encontrar um novo motivo para sorrir. E essa chance está aqui, agora. Com o trem-bala da colina entrando em campo para um jogo que pode ficar marcado por muito tempo. Quando a gente lembra de Diego Souza disparando no contra-ataque, de Éder Luiz correndo como se tivesse um motor nas costas, da explosão que aquela equipe provocava, bate uma nostalgia forte, e é exatamente esse sentimento que muita gente carrega hoje, esperando que a camisa atual também se torne símbolo de uma memória inesquecível. Assim como aquele último grande título, quem sabe a camisa desta temporada não vira a nova foto preferida da torcida, guardada com carinho por uma geração inteira. E enquanto a bola não rola, as novidades fora das quatro linhas também movimentam bastante o universo vascaíno, especialmente com a chegada da Nike. Depois do vazamento das primeiras imagens, ficou difícil não comentar o novo uniforme. A versão preta, que deve ser usada pelos torcedores, chamou bastante atenção pelo desenho da gola, arredondada com um corte que lembra muito o estilo usado na camisa da seleção do Uruguai. É um detalhe simples, mas que dá personalidade ao uniforme e reforça aquela sensação de modernidade que tanta gente gosta de ver numa camisa oficial. As fotos que circularam mostram não apenas a gola, mas também a tradicional faixa diagonal, a cruz de Malta bem destacada e o padrão, que segue a identidade visual que o clube tem adotado nos últimos anos. Outra imagem divulgada mostra o uniforme mais de perto, numa simulação feita por inteligência artificial, mas baseada exatamente no padrão que a Nike costuma usar para seus modelos principais. Até o patch de campeão da Copa do Brasil aparece ali, como uma espécie de previsão otimista de como seria a camisa caso o tão sonhado título venha. E mesmo sendo uma montagem, não tem como negar que combina muito bem com o design e dá um ar ainda mais imponente ao uniforme. Falta apenas o patrocinador master, que o clube ainda não definiu para o ano que vem, já que a antiga patrocinadora está deixando o espaço. Enquanto isso não se resolve, a camisa segue limpa. E para muitos torcedores, isso até deixa a peça ainda mais bonita. O que já está confirmado é que todas essas camisas oficiais começam a ser vendidas no dia 12 de janeiro, 2 dias antes da estreia do Campeonato Carioca. Isso significa que a chegada da Nike não só está próxima, como já tem data marcada para movimentar as lojas oficiais e colocar a torcida inteira desfilando com o novo manto pelas ruas. Para quem gosta de colecionar e para quem gosta de vestir no dia a dia, a expectativa é enorme. A mudança de fornecedora sempre traz uma energia diferente, e dessa vez não é diferente. O torcedor está ansioso.
curioso e cheio de expectativa para ver como ficará o conjunto completo de uniformes da nova temporada. Agora, voltando ao clima de decisão, o dia de hoje é também sobre semifinal de Copa do Brasil. O duelo contra o Fluminense promete ser daqueles jogos que deixam a garganta seca e o coração acelerado. Muita gente tem comentado que o Vasco pode até avançar, mas teria dificuldades numa possível final contra o Cruzeiro. Outras vozes dizem que o Corinthians seria o adversário mais perigoso, por ser um clube acostumado a competições eliminatórias, principalmente com um treinador que conhece muito bem esse tipo de torneio. Mas a verdade é que tudo isso fica para depois. O que importa agora é o primeiro passo, é o confronto desta noite, é a maneira como o Vasco vai se comportar diante de um Maracanã lotado. E falando em Maracanã, a festa preparada pela torcida promete ser um espetáculo à parte. A Força Jovem passou a noite anterior no estádio montando cada detalhe, preparando mosaicos, balões, bobinas e toda uma coreografia que depende da participação do torcedor para funcionar perfeitamente. Um mosaico em 3 dimensões será o ponto principal da entrada do time em campo. E para tudo sair como planejado, cada pessoa que estiver nas arquibancadas precisa fazer a sua parte. Desde a entrada mais cedo no estádio até o cuidado de não trocar a cor dos balões entre as cadeiras, tudo foi planejado para criar uma imagem histórica. As bobinas devem ser lançadas no momento exato, apenas quando o time pisar no gramado, para criar a famosa cascata de papéis que enche o estádio de emoção. O aviso é sempre o mesmo. A festa depende do torcedor. A torcida organizada preparou tudo com carinho, com esforço e com horas de trabalho, mas nada disso ganha vida se a arquibancada não participar. É aquela velha combinação que sempre funcionou no Vasco. Quem está em campo luta e quem está nas cadeiras vibra, canta e empurra. Essa união entre time e torcida faz diferença, e num jogo desse tamanho faz ainda mais. E no meio desse clima todo, o Vasco encerrou a preparação para o confronto, chegando ao primeiro jogo da semifinal depois de uma caminhada longa na competição. Desde a primeira fase, quando enfrentou a equipe do União Rondonópolis, passando por Nova Iguaçu, Operário, CSA e Botafogo, o time viveu fases diferentes, jogadores diferentes, treinadores diferentes, mas conseguiu avançar. Teve goleada, teve empate sofrido, teve disputa de pênaltis emocionante e teve muita superação. Agora, diante do Fluminense, o Vasco reencontra um velho conhecido em Copa do Brasil, já que nos 2 confrontos anteriores pela competição, o adversário não conseguiu vencer o Cruz Maltino. É um tabu que a torcida espera ver mantido, ainda mais numa semifinal de tamanha importância. O sentimento geral é de esperança, de expectativa e de confiança. A história do confronto pesa, o momento exige concentração e o torcedor sabe que, num jogo desse tamanho, tudo pode acontecer. Mas o importante é entrar em campo com coragem, jogar com intensidade e fazer valer cada minuto dessa jornada que começou lá atrás, longe dos holofotes, mas que agora coloca o Vasco numa posição de destaque nacional. Hoje é dia de camisa pesada, de arquibancada pulsando, de coração vascaíno batendo mais rápido. Hoje é dia de Vasco da Gama, quando a bola finalmente começar a rolar. Tudo aquilo que foi vivido até aqui deixa de ser apenas lembrança e vira combustível dentro de campo. E é impossível não olhar para essa caminhada do Vasco na Copa do Brasil e perceber como cada etapa trouxe um pedaço importante da história que está sendo escrita agora. Desde o início, quando o time ainda buscava estabilidade, dava para ver que havia ali uma chama insistente,
uma vontade de reencontrar o caminho das grandes decisões. A vitória sobre o União Rondonópolis, com aquela atuação segura e marcada pelos gols de Gilberto Moura, Ryan e Pablo Vegetti, foi o primeiro passo de um torneio que parecia distante demais naquele momento. Só que o futebol tem dessas ironias. Quando menos se espera, um jogo simples se transforma em ponto de partida para algo muito maior. Depois, veio o duelo contra o Nova Iguaçu, que serviu para mostrar não só que o time estava em evolução, mas também que alguns jogadores começavam a assumir protagonismo. Ryan viveu uma noite inspirada, marcando 2 vezes, e Felipe Coutinho entregou um daqueles golaços que lembram por que o torcedor sempre acreditou no seu talento. Era como se cada jogo fosse encaixando uma peça nova no quebra-cabeça. Como se cada avanço fosse deixando mais claro que essa edição da Copa do Brasil poderia marcar o Vasco de uma forma diferente. Mesmo com dificuldades, mesmo com momentos nervosos, a equipe continuava a avançar, e isso dizia muito sobre a mentalidade que vinha sendo construída. A terceira fase foi, talvez, o primeiro grande alerta de que nada seria simples. A viagem até Ponta Grossa trouxe um jogo amarrado, difícil, daqueles em que o time precisa lutar para não perder a concentração. O empate com gol de Nuno Moreira manteve o Vasco vivo, mas foi em São Januário que o sufoco realmente bateu. O Operário pressionou, encontrou espaços, incomodou como poucos imaginavam que incomodaria. Quando o jogo acabou empatado e foi para os pênaltis, o torcedor se viu naquele momento clássico em que tudo pode mudar numa fração de segundo. E ali, mais uma vez, brilhou o goleiro Léo Jardim, que assumiu o protagonismo com tranquilidade de veterano e classificou o Vasco. Foi um daqueles instantes que fazem a respiração travar e, ao mesmo tempo, reacendem a fé do torcedor, porque ficam marcados como pequenas viradas dentro da competição. Nas oitavas de final, o empate sem gols fora de casa parecia mais um capítulo de tensão, mas em São Januário a história foi completamente diferente. Com autoridade, o time venceu o CSA, contou com gols de Ryan, TT e Coutinho, e mostrou que aprendera a lidar com jogos eliminatórios. Esse domínio foi importante para fortalecer a confiança, algo que seria fundamental nas quartas de final. O reencontro com o Botafogo trouxe de volta toda a rivalidade que move o futebol carioca. Foram 2 jogos duros, marcados por entrega, por disputa intensa e por detalhes. O empate em São Januário deixou tudo em aberto, e o equilíbrio no segundo jogo acabou levando novamente às penalidades. No entanto, o Vasco mais uma vez suportou a pressão e seguiu adiante. Para muitos torcedores, esse foi o momento em que a ficha caiu. O time estava realmente forte dentro da competição, e chegar longe não era apenas expectativa, mas possibilidade concreta. Agora, diante do Fluminense, o clube reencontra um adversário que traz consigo um histórico de confrontos pesando a favor do lado vascaíno na Copa do Brasil. Esse tipo de retrospecto não ganha jogo sozinho, mas certamente fortalece o sentimento da torcida, que vê nesse duelo a chance de reviver capítulos importantes do passado. Pensar que o Fluminense nunca venceu o Vasco na competição dá um sabor especial ao confronto, como se o destino estivesse novamente oferecendo a oportunidade de preservar uma história. Em 2006, aquele time de Romário, Moraes e Valdirão passou pelo rival e chegou à final. Hoje, em outro momento, com outros personagens, a esperança é que o roteiro continue sorrindo para o Cruz Maltino. Enquanto isso, a mobilização da torcida ganha um protagonismo quase tão grande quanto o jogo em si.
A preparação para a festa no Maracanã mostra o quanto o torcedor vascaíno entende seu papel em campo. Horas de trabalho, organização cuidadosa, mosaico em 3 dimensões, balões posicionados, cadeira por cadeira, bobinas preparadas para o momento exato. Tudo isso é prova de um amor que vai além do comum. A reunião das lideranças da torcida, pedindo a colaboração de todos, reforça que a noite não é apenas sobre assistir, mas sobre participar, viver e empurrar. O Maracanã cheio, pulsando em preto e branco, promete ser um elemento decisivo. E quem conhece a história do Vasco sabe que o clube sempre cresceu quando a arquibancada virou caldeirão. A expectativa para a entrada do time em campo é enorme. Cada torcedor que ocupar seu assento terá uma função na construção do espetáculo visual. Encher o balão no momento certo, segurar o mosaico no instante exato, lançar as bobinas apenas quando o time pisar no gramado. Parece simples, mas é um trabalho coletivo que, quando bem executado, cria uma atmosfera que contagia jogadores e intimida adversários. A torcida sabe que a festa precisa acontecer com perfeição para marcar a noite como uma das grandes jornadas recentes. E ver o Maracanã iluminado por essa energia é algo que mexe com qualquer um que carrega a cruz de Malta no peito. E enquanto o torcedor se prepara, o elenco vive momentos de foco absoluto. O último treinamento antes do jogo foi marcado por concentração, por ajustes táticos e por uma revisão detalhada do que precisa ser feito para controlar um adversário técnico e acostumado a grandes jogos. A equipe sabe que o Fluminense tem qualidade, sabe que não será uma batalha simples, mas também sabe que essa semifinal é fruto de um trabalho que se construiu passo a passo. O grupo se fortaleceu ao longo da competição, enfrentou momentos de instabilidade, superou partidas complicadas e chegou até aqui com a sensação de que ainda há algo grande a ser conquistado. A preparação física e emocional também ganha destaque. Em jogos dessa magnitude, é natural que a ansiedade apareça, que alguns jogadores sintam o peso da responsabilidade. Mas é por isso que o ambiente interno precisa estar equilibrado. Os mais experientes conversam, orientam, acalmam. Os mais jovens se alimentam dessa segurança e entram em campo com mais tranquilidade. É essa mistura de gerações que torna o elenco capaz de encarar uma semifinal de Copa do Brasil com coragem. Não se trata apenas de técnica, mas também de maturidade, de entender o momento, de perceber que cada duelo, cada antecipação, cada passe certo pode construir uma vantagem preciosa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola no futebol carioca ferveu nas últimas horas com uma informação que promete movimentar os bastidores do Rio de Janeiro. O atacante Michael, atualmente em evidência no cenário nacional, estaria muito próximo de se transferir para o Vasco. A possibilidade deixou torcedores, comentaristas e rivais em alerta, e o burburinho tomou conta das redes sociais, criando uma onda de especulações que parece não ter fim. Segundo fontes próximas ao clube, há conversas avançadas entre a diretoria vascaína e representantes do jogador, e a negociação estaria em fase de ajustes finais. Ainda não se sabe se a transferência envolveria uma troca, empréstimo ou até mesmo contrato definitivo. Mas o simples rumor já é suficiente para gerar debates acalorados entre os fãs de futebol. Para muitos, a chegada de Michael seria uma resposta direta do Vasco à necessidade de reforços de impacto, sobretudo depois de momentos irregulares no último período da equipe.
O impacto da notícia é potencializado pelo histórico recente do jogador, conhecido por arrancadas fulminantes, dribles desconcertantes e gols decisivos. Michael, que já conquistou admiradores em diversas torcidas, pode chegar ao Vasco não apenas como reforço técnico, mas como símbolo de uma nova fase do clube. A perspectiva de ver o atacante desfilando seu talento em São Januário fez as redes explodirem com mensagens de expectativa, memórias de jogadas inesquecíveis e, claro, debates acirrados sobre o futuro do time. Analistas do futebol carioca apontam que a possível chegada de Michael poderia mexer com o equilíbrio da competição local, tornando o Vasco mais competitivo e, ao mesmo tempo, criando uma espécie de efeito dominó entre outras equipes interessadas em reforços de peso. Entre torcedores, a especulação já ganhou apelidos carinhosos, gifs e montagens, como se o jogador já estivesse oficialmente vestido de Cruz Maltino, mesmo sem anúncio formal. Enquanto a negociação segue envolta em sigilo, a cidade respira expectativa e curiosidade. Cada detalhe, cada comentário de dirigentes ou representantes do atleta é lido e interpretado como pista de um desfecho que pode ser histórico para o clube. Se Michael realmente se acertar com o Vasco, a transferência será lembrada como uma das mais impactantes do futebol carioca nos últimos anos e certamente alimentará semanas de debate sobre ambição, estratégia e o poder de sedução de um jogador capaz de incendiar a torcida com um único lance. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!